Bom, vamos lá. Aqui é o Júnior Cabrio falando, tá? Eu vou apresentar aqui para vocês um pouco sobre a ideia o editor de desenvolvimento muito robusto que a Microsoft criou, que é o Visual Studio Code, né? E como a gente poder ser ágil desenvolvendo front-end, né? Páginas bem simples, utilizando um pouco alguns recursos do Visual Studio Code, né? A ideia dessa apresentação aqui não é ser única, é ser contínua, principalmente para poder me motivar a aprender mais e motivar também o pessoal aí que está aprendendo. Então, a gente vai começar do nível baixo, de júnior, até no nível mais avançado. Então, vamos começar aqui com o Visual Studio Code, junto com Bootstrap, aí vamos criando páginas mais robustas, níveis mais plenos, sênior e coisas mais ninja, aí aproveitando o gancho do Fernando que falou ali sobre JavaScript e como que a gente pode avançar mais, principalmente utilizando também os recursos do WSL para fazer teste, né, das aplicações web, já utilizando alguns aplicativos do Linux na plataforma Windows, tá bom? Deixa eu compartilhar aqui com vocês a minha tela e vou abrir minha apresentação aqui. Apresentação 8 bits. Bom, vamos lá. A ideia dessa apresentação aqui é a gente discutir um pouquinho sobre snippets. Não sei se todo mundo conhece snippets das outras tecnologias. É muito utilizado em ferramentas RAD, em ideias de desenvolvimento como Eclipse, como Visual Studio, né? Então, qual que é a nossa ideia? Tentar ser o máximo produtivo possível, né, com os recursos básicos, que é o que eu vou mostrar aqui para vocês agora. Para isso, a gente tem aqui no Visual Studio uma extensão, tá, do Bootstrap 4 junto com o FontAnsel 4 também. Ele já tem um Pro Snippet também para o FontAnsel 5, ou seja, são atalhos, são alias que facilitam a gente criar páginas web, tá bom? O link aqui abaixo, tá, do Marketplace, eu vou mostrar para vocês como que instala esse cara aqui no Visual Studio Code. Isso aqui é um exemplo de os exemplos que a gente vai criar aqui nessa apresentação. Essa apresentação não vai demorar muito mais do que 20 minutos, acredito eu. É bem rápido. E a gente bate um papo ali, o que a gente pode fazer. Então, aqui eu criei aqui um B4S Warper Header, do Header e do Cover, que é tipo uma landing page para a gente poder montar ali com os exemplos mais básicos de template. Aqui são uma cartilha, né, que a própria extensão do Bootstrap no Visual Studio Code mostra para a gente o que é possível utilizar. Ou seja, com essa linha de comando B4-cifrão, ele já monta o corpo da página HTML, onde você pode ali começar a criar os outros elementos que tem do Bootstrap já pré-definido pela extensão. Se eu quero colocar um botão, eu digito P4button-A, ele vai renderizar um botão, ele vai escrever um botão para mim em HTML. Né? Então, a ideia do 8 bits aqui é mostrar ali um cavaleiro ali tentando com preguiça de ler a cartilha. Se o cara está com preguiça de ler a cartilha, pode acontecer isso aqui com o cara. Né? O cara vai ser pisoteado, vai perder umas lives dele ali. E o conceito disso aqui é que com as coisas simples que a gente vai aprendendo, por mais júnior que seja, ela pode se transformar em algo poderoso ali se a gente utilizar um pouco da criatividade para resolver problemas. Eu vou colocar a mão na massa aqui só para mostrar para vocês. Isso aqui é um exemplo que o Visual Studio Code mostra para a gente de como que cria um snippet, né? Eu vou falar sobre os atalhos aqui para vocês poderem utilizar e tentar fazer o mesmo exemplo aí na máquina de vocês também, para ficar mais fácil, tá bom? Deixa eu tirar aqui. Bom, uma vez instalado a extension do Bootstrap, que é esse cara aqui, que eu mostrei para vocês ali na apresentação, ó, ele dá para você todas as informações de como se instala até na linha de comando também, pela console do Visual Studio Code, né, pelo prompt dele. Como utilização e também aquela cartilha que eu coloquei na apresentação lá, vocês têm tudo aqui, ó. Então, eu vou mostrar
eu já instalei esse cara, né? Ele já está aparecendo instalado aqui. Eu vou criar uma página bem simples, um HTML qualquer aqui. Então, vou colocar aqui index.html e vou criar minha página. Então, vou colocar B4 cifrão, olha lá. Ele já escreveu para mim todo o corpo do HTML, já com o CDN do Bootstrap, do jQuery, do FontAnswer que eu preciso para poder trabalhar. Então, perceba que aqui ó, ele já colocou o cursor para mim dentro do corpo, ó, dentro do body. Então, eu vou digitar aqui B4, ele vai trazer para mim todos os snippets que tem dessa extensão. É muito prático. Ou seja, você não precisa perder tempo. Eu quero digitar, eu quero renderizar um botão. Olha lá. Ele já te mostra os CSS, quais são os CSS disponíveis para aquele botão. Você quer um Success, Danger, Warning, assim por diante. Se eu quero criar também B4. E aí você vai desenvolvendo e vai criando. Deixa eu só dar um executar nesse cara aqui. Olha lá. Ele já escreveu para mim o HTML sem conhecimento de Bootstrap, né? Eu estou vendo a cartilha e fazendo acontecer. Vamos voltar lá. O que é o mais legal disso aqui, cara? É que, por exemplo, a gente pode criar nossos pacotes de CSS, de JavaScript, de imagem, né? Como eu já deixei aqui pronto para mostrar para vocês. Eu vou apagar esse index aqui. E criei um HTML aqui chamado Impulso, da onde eu já tenho o material de CSS, JavaScript pronto e quero criar ali uma página web muito mais simples já com o que eu quero. Deixei um exemplo no GitHub para vocês, junto com o snippet criado já. Quem quiser baixar, eu vou deixar aqui depois na tela, eu passo lá no grupo lá para vocês baixarem, tá bom? E como que se cria um snippet? Primeiro você digita Ctrl Shift P e vai aparecer Configure User Snippet, tá? Você der um Enter nesse cara aqui, você tem lá New Global Snippet File, ou seja, você vai criar um snippet global para a tua ideia, para o teu editor, para o Visual Studio Code. Quando você cria, você determina um nome, tipo teste para ele, ele vai te criar um exemplo, ó, de uma forma global de utilizar. Eu vou explicar um pouquinho o que é cada coisa, esse cara aqui. E aí a gente parte para o exemplo funcional e como que a gente vai criar uma página Merlin em 30 segundos já com as alterações. Então, o primeiro parâmetro é o escopo, né? Se você está utilizando pela extensão do arquivo Visual Studio Code, ele consegue identificar se é um HTML, se é um CSS, né? O prefixo, que vai ser o comando que você vai digitar aqui, tá? Tipo B4 é o prefixo do nosso comando do snippet lá. O corpo vai ser o que ele vai escrever. Deixa eu tirar o escopo, porque como eu tenho uma página HTML, eu não quero que ele barre. Eu quero que a gente possa escrever isso numa página HTML ali, só para mostrar. A aspa simples é só para poder... O cifrão 1 é para poder jogar o cursor dentro dessa aspa simples para você poder redigir. E esse aqui é para a próxima linha, caso não redija. Então, eu vou salvar. Deixa eu pegar o prefixo log. Vou digitar log. Olha lá. Ele já deixou o cursor aqui dentro para mim. Ou seja, é muito simples e prático, né? Eu vou mostrar para vocês como que é simples, que eu deixei aqui só para mostrar os exemplos de snippets da template que eu baixei de um cara do norte-americano chamado James Wesley, sei lá, James alguma coisa, e adaptei para a gente aqui. Então, eu vou digitar aqui, ó, B4S Warper, para a gente poder indentar isso daqui no atalho é Ctrl K F, ele vai ordenar, tá? B4S, desculpa de ter errado, B4S header, vamos selecionar de novo.
E o cover, que é a última página aqui, que é o B4. Então, o que eu fiz aqui? Eu coloquei um wrapper para a gente poder colocar uma barrinha lá em cima, já pré-definida, e junto com, com o responsivo, né? Para que quando fechar o navegador ou diminuir a tela, ele joga no menu lateral, já pré-definido. Eu poderia ter colocado cifrão para poder ter o nome na forma que eu for desenvolver outra aplicação. Eu não preciso redigir esse cara aqui, eu só vou lá, digito meu snippet e já tenho o controle de menu responsivo para mim automaticamente. Né? Aqui no header seria lá a line das unidades aqui para poder carregar o menu, e aqui seria o container, né? Que seria o cover lá da página da imagem que eu vou carregar atrás. Então, se eu salvar esse cara aqui e executar esse cara aqui no navegador, olha lá, ele carregou a página já com a template que eu queria em menos de alguns segundos. Claro que você vai criando na medida que você vai utilizando e vai já deixando pronto para poder trabalhar. Isso aqui é o básico, né? Dá para a gente fazer isso com React, React Native, dá para fazer com várias outras tecnologias, né? Uma outra coisa interessante que eu estava estudando do Visual Studio Code é que você vai poder criar agora objects do Visual Studio Code que você vai poder colocar os seus resources junto com o objeto. Ou seja, quando você tiver um snippet com objeto relacionado, ele vai poder descompactar já o teu JavaScript, tuas imagens, teu CSS, né? E assim por diante para poder utilizar. Todo mundo está acompanhando? Sim, estamos por aqui. Ou seja, é algo muito simples que a gente possa ir evoluindo e utilizando mais recursos da ferramenta. Esse cara aqui, ele é salvo numa pastinha. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Ele também está lá no GitHub, tá? Onde ele vai salvando as informações do HTML que a gente criou. Ele também está aqui na página, para quem tiver dúvida e queria ver como que tem de exemplo, tá aqui, tá bom? E tem a apresentação aqui em PDF também, onde tem aquela cartilha lá, como que faz. Então, pessoal, é muito simples, não tem muita complexidade nisso, e era isso que eu queria mostrar para vocês hoje, para a gente dar um pontapé inicial para ir evoluindo para algo mais complexo junto com o Visual Studio Code, né? Deixa eu parar de compartilhar aqui. Para esse tipo de coisa, Júnior, eu posso fazer qualquer complexidade de sites, qualquer tipo de página, integração? Então, se você pega, por exemplo, o Bootstrap, por exemplo, né? Estou falando do Bootstrap. Deixa eu abrir o site do Bootstrap aqui. Consegue fazer para qualquer tipo de site mesmo, desde que você tenha os padrões já de como que você vai construir, por exemplo. Deixa eu compartilhar a tela aqui, gente. Por exemplo, eu tenho uma loja virtual, eu tenho um site empresarial, né? Tenho um admin. Então, vamos dizer o seguinte, que cada recurso desses caras aqui, a gente poderia snipar ele, digamos assim, como foi feito na própria extensão do, do Bootstrap, né? Que eles fizeram aqui. O que acontece? Uma boa prática, né? De vez de você utilizar algo simples, que seria só uma parte do elemento, você poderia criar como se fosse um componente pronto, né? Colocar dentro do teu snippet e só alterar isso de acordo com a necessidade. Então, isso, respondendo a tua pergunta, Fábio, você consegue adaptar para qualquer plataforma que você for desenvolver, tipo para loja, para admin, né? E assim por diante. É uma boa prática só para poder acelerar o seu processo de desenvolvimento, né? Falando de HTML básico. E interessante na nossa próxima live é pegar esses conceitos e aplicar isso dentro do React.js, React Native, já construindo uma aplicação e mostrando quanto isso torna produtivo, né? Não entendi. É realmente legal e as possibilidades, inclusive para prototipar rápido, né? Sim, sim. Fazer uma Pensando. apresentação para, sei lá, pra algum site de cliente e tal, você tem ali pronto, o cara quer mudar o slide, né? Não quero, eu quero colocar a card no lugar. Então, de vez eu vou lá, apago e pego meu snippet de card, eu vou criando meus cards ali rapidinho, só altero os valores e demonstro para o cliente.
E aí já mostraria toda a parte de front, que é a que importa realmente quando tu tá vendendo algo ali para alguém. Não, muito boa essa possibilidade. Gente, alguém tem alguma outra dúvida? Foi muito rápido, foi muito lento? Alguém tem alguma outra dúvida? Pode colocar no chat ou falar aí no. Abrir o microfone e falar. A Mas galera que é assim, tudo muito sênior, isso daí já, já sabe de cor e salteado, mas é interessante para a galerinha que está aprendendo aí mostrar como funciona. então galera, vamos esperar os próximos capítulos. Esse vídeo sobe daqui a um tempo. Então, links e afins que apareceram aqui, a gente vai colocar na descrição desse vídeo para quem está acompanhando em outro momento. E é isso aí. Júnior, muito obrigado. Vamos marcar os próximos. Sim, vamos evoluir, vamos fazer coisas mais complexas aí para animar o pessoal. Para aqui. Valeu, gente.